O que eu creio é que nesses dias, a prioridade de Deus não é levantar profetas no Brasil. Não é levantar profeta nas nações. A prioridade de Deus é levantar comunidades proféticas. Igrejas proféticas. E existe dentro do seio profético, existe uma lenda que a gente vai quebrar aqui nessa sessão, que é: profeta anda sozinho e o lugar de profeta é na caverna. E nós vamos derrubar isso aqui em nome de Jesus. Porque o último profeta que entrou na caverna, ele ouviu a voz do Senhor e falou assim: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Aí Elias, malandrão, chega para Deus e fala: oh Deus, mataram os profetas, todo mundo foi embora, só sobrou eu. A brisa suave puxa Elias da caverna. Deixa eu te dizer uma coisa: lugar de pessoas proféticas não é na caverna. Porque a caverna é um lugar solitário. E todo lugar solitário é escuro. E todo lugar escuro é um lugar sem visão. Pessoas proféticas precisam de visão profética. Vou repetir o que eu falei. Caverna é um lugar solitário. E todo lugar solitário é escuro. E todo lugar escuro é um lugar sem visão. Não importa o quão poderoso você já foi na visão profética. Se você entrou na caverna, você entrou em um processo de escuridão espiritual. Tem uma brisa aqui, soprando sobre o Brasil e nas nações, dizendo para pessoas proféticas: sai da caverna. Quando o Senhor fala para Elias, olha o que ele fala. Elias manda o caô, né? Gente, eu cresci no Rio de Janeiro, então eu solto umas gírias de vez em quando. Elias mandou assim: só sobrou eu. E detalhe, Elias estava mentindo para Deus. Porque Elias sabia que Obadias tinha escondido 100 profetas na caverna. Ele sabia que tinha 100 profetas que estavam escondidos. E ele está dizendo: não, só sobrou eu. O Senhor fala para ele assim: Elias, sai daí e sobe no monte. Porque o lugar de pessoas proféticas não é na caverna, são nos lugares altos. Porque não são nos lugares altos, no aposento alto, onde a visão é ampliada. São nos lugares altos onde pessoas proféticas se encontram. Aí Elias sobe, e aí Deus faz a mesma pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Aí tem uma dica que é muito legal, que quando Deus faz a mesma pergunta 2 vezes, significa que na primeira tu não respondeu direito. E o pior é que Elias ele responde a mesma coisa na segunda vez. Ele: só sobrou eu. Deus fala para Elias: Elias, faz o caminho de volta, se arrepende, porque tem 7.000 que não dobraram seus joelhos. Vai e encontra um Eliseu, vai servir, vai procurar um filho espiritual, vai investir nele. Vai encontrar aqueles que não se dobraram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez alguém já disse: não, porque no Novo Testamento profetas trabalham em equipe, mas no Antigo Testamento não, profetas eram solitários. Eu poderia ficar aqui 5 horas falando, te provando que não. Mas eu vou usar um texto só para te mostrar que no Antigo Testamento a proposta de Deus já era de equipes proféticas, pessoas trabalhando juntas. E eu quero abrir em 2 Crônicas 29 e 25. Essa é uma profecia que fala sobre o tabernáculo de Davi. Sobre a estrutura do tabernáculo de Davi. E eu já ouvi um monte de gente pregando, dizendo assim: não, Davi um dia acordou de manhã e ele teve uma ideia. Vou construir um tabernáculo para Deus. Mas isso não é verdade. Olha o que diz o texto. Vou pegar aqui do meu. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esse mandato veio do Senhor por intermédio dos seus. Davi não tirou isso da cabeça dele. Davi não recebeu isso sozinho.
Davi tinha uma equipe profética que trabalhava junto. E o trabalho de Davi, junto com a sua equipe, produziu revelação para enxergar o tabernáculo de Davi. Tem alguém aí? Vou citar outra passagem. Daniel 2 vai dizer que Nabucodonosor tem um sonho, todo mundo conhece. E aí Daniel está para morrer. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Daniel vai orar com seus amigos. E ele diz o seguinte: Deus nos deu a revelação. Daniel não interpretou sozinho, ele trabalhou em equipe. Você vai ver no Antigo Testamento, Moisés e Josué trabalhando juntos. Você vai ver profetas na restauração do tabernáculo. Você vai ver a casa de profetas em Ramá. Você vai ver as companhias em Elias, no tempo de Eliseu. Você vai ver Deus chamando um povo para ser um povo sacerdotal. O tempo todo, Deus está provocando uma consagração coletiva. Porque o objetivo de Deus, desde o início, não foi usar pessoas, mas foi usar um povo. Então eu quero dizer uma coisa: o Senhor está nos chamando para edificar comunidades proféticas. Amém? Tem alguém aí? Então, eu vou usar um texto aqui para a gente pensar sobre isso. Em 2 Reis 6, e que o Senhor nos ajude. Prometo para o Luiz que eu vou ficar comportado. Ele falou assim: foi eu que te indiquei aqui, hein? Que se comporta. 2 Reis, capítulo 6, fala sobre a casa de profetas de Eliseu. Eliseu era um profeta ancião e havia uma casa de profetas. E aqui tem uma série de conceitos e princípios que eu queria meditar com você nessa noite. 2 Reis 6, versículo 1 diz assim: os filhos dos profetas, ou os discípulos dos profetas, disseram a Eliseu: o lugar onde moramos contigo é pequeno demais para todos nós. Vamos até o Jordão. Cada um de nós trará de lá uma viga e construiremos um lugar para morarmos. E ele respondeu: ide. E um deles lhe disse: queres ir com os teus servos? Ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles. Chegado ao Jordão, foram cortar madeira. Mas quando um deles derrubou um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou o pau, jogou ali, fazendo flutuar o ferro, e disse: pega-o. Ele esticou a mão e o pegou. Espírito da profecia, nós pedimos um lavar nessa sala, para que a revelação de Jesus Cristo cresça aqui. Ilumina os olhos do nosso coração, continua iluminando, estica a nossa visão nessa noite, em nome de Jesus. Então, tem uma casa de profetas. Eliseu é o pai, o ancião. Ele tem discípulos, e eles moram juntos. Primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte: eles chegam a uma conclusão que a casa que eles estavam vivendo estava pequena. E como já foi nos ensinado pela manhã, o problema não é que aquela casa era ruim. O problema é que ela não servia mais para o tempo onde eles estavam. Vou repetir. A casa não era ruim. Ela serviu para um tempo. Mas chegou um tempo onde ela não servia mais. Comunidades proféticas precisam entender tempos e épocas. Precisam ser gratas por tudo aquilo que Deus já falou e fez. Mas precisam continuar ouvindo o que Deus está falando. Tem alguém aí? Então, preste atenção no que eu vou falar. Tem muitos pastores aqui. Tem muitos pastores no Brasil que estão embriagados com a nostalgia daquilo que Deus fez no passado. Estão embriagados com a nostalgia daquilo que Deus falou, mas não estão mais ouvindo o que Deus está falando. E eu quero falar algo perigoso aqui agora.
Aquilo que Deus falou para você pode se tornar inimigo daquilo que Deus está falando. Vou te provar, na Bíblia. Uma vez Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, pega o teu filho aí, leva lá no monte e mata ele. Abraão pega o filho, pega jumento, pega escravo, pega lenha, pega cutelo, anda, chega no monte. Pega o filho, pega madeira, pega cutelo, pega fogo, sobe no monte, chega para o filho, ó, tu vai ter que se entregar aí, vai ter que morrer. Não sei se você sabe, mas Abraão tinha mais de 100 anos de idade e Isaac era um homem feito. Então, Abraão não pegou Isaac à força e falou: eu vou te prender aqui agora. Não. Abraão confiou na palavra do seu Deus e Isaac confiou na palavra do seu pai. Então, Isaac se entregou voluntariamente. Então, falou: é para morrer, vamos morrer. Então, sobe no negócio, amarra Isaac, pega fogo, pega tudo. Quando ele vai no cutelo, Deus fala assim: precisa mais não, Abraão. Eu tenho uma pergunta nessa noite. Tu imagina se Abraão tivesse preso aquilo que Deus tinha falado e não estivesse ouvindo aquilo que Deus estava falando? Outro exemplo. Dá para dizer que eu não sou doido, né? Não, eu sou um pouco, mas vamos seguir a Bíblia. Um dia Deus chegou para... Moisés está no deserto com o povo chatão, povo chato. Estamos com sede, vamos te matar, Moisés. Moisés vira para Deus: ó, o povo é chatão, mano. Aí Deus fala para Moisés, fala assim: vai lá e bate na rocha, Moisés. Bate lá que vai sair água. Aí Moisés vai, bate na rocha, sai água. Todo mundo, avivamento, todo mundo bebe a água. Passa muitos anos, o povo de novo, está com sede, chato de novo. Chega para Moisés: Moisés, nós vamos te matar. Nós estamos com sede. Aí Moisés vira para Deus e fala assim: Deus, de novo aí, povo chato. Aí na segunda vez Moisés fala assim, ó. Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá e fala a rocha. O que Moisés fez na segunda vez? Bateu. Mas o que Deus tinha falado? Fala. E o que Moisés fez? Bateu. Sabe o que é o pior? Saiu água. Moisés fez algo que Deus não tinha mandado ele fazer e funcionou. Nem tudo que está funcionando Deus está. Mas eu ouvi há 10 anos atrás e eu vou com essa palavra até o fim. Você não está edificando uma comunidade profética, porque você está preso naquilo que Deus disse, mas não está ouvindo aquilo que Deus está falando. Aí o Senhor fala: Moisés, você não santificou meu nome. Sabe o que é o pior, Samuel? Que saiu o raio da água. Era mais fácil se tivesse dado errado, mas funcionou. Tem um monte de coisa que estamos fazendo nesses dias que está funcionando. Que nós estamos fazendo por nós mesmos, que Deus não está. Porque nós não estamos ouvindo o que Deus está falando. Aparentemente, tudo estava funcionando, mas Deus não estava sendo santificado. Mas teve um momento que aparentemente tudo tinha dado errado. Um judeu de 33 anos e meio estava nu numa cruz, ensanguentado, seus amigos tinham ido embora, aparentemente tudo tinha dado errado, mas Deus estava sendo santificado. Então, se você, como já foi dito aqui, é líder de uma comunidade menor, e você olha uma mega church e fala: olha que Deus está abençoando, cuidado. O fato de ter muitas pessoas num prédio não significa que Deus está. Temos um exatamente aqui. Falando coisas perigosas. Comunidades proféticas são lideradas e edificadas por pessoas que constantemente dependem da voz do Senhor. Estão dispostas a abrir mão de coisas que só foram boas para seguir a voz.
A casa que eles estavam não era ruim. O problema é que ela serviu por um tempo, ela não servia mais. Nós somos gratos por tudo aquilo que Deus fez no passado. Somos gratos por tudo aquilo que Deus fez no Brasil na década de 70. Somos gratos pelo movimento das comunidades na década de 80, 90. Por todo o movimento dos profetas americanos que vieram aqui e lavaram essa terra com a palavra profética. Somos gratos por os anos 2000, por todo o movimento de adoração. Somos gratos por tudo que Deus fez, mas nós temos fome e sede em saber por aquilo que Deus deseja fazer agora. O problema é que nós criamos uma medida daquilo que nós criamos uma medida baseada naquilo que achamos que Deus fez. E Deus fez, Deus falou, e nós queremos ficar voltando para o passado. Eliseu não estava preso àquela casa. Ele falou, está pequeno? Então vamos construir uma nova. Segunda coisa aqui, aí vamos mais profundo. Quem que teve a percepção aqui que tinha que construir uma casa nova? Foi o pai ou os filhos? Comunidades proféticas empoderam os jovens para ver. Quem percebeu que precisava de uma casa nova não foi o pai, foram os filhos. Sabe por quê? Porque Eliseu era um homem que trabalhava para que os jovens tivessem olhos abertos. Por muitos anos, no Brasil e nas nações, existem ciclos de rompimento. Ciclos de rompimento. Jovens visionários se levantam, e aí os anciãos não entendem o que os jovens estão vendo, e aí rompe. Aí esses jovens visionários constroem comunidades, passa 20 anos, o que começa a acontecer de novo? Uma nova geração de jovens visionários e rompe com aqueles que romperam e fica um rompimento de gerações. Mas a minha Bíblia diz, em Malaquias capítulo 4, que antes do grande e terrível dia do Senhor, o espírito profético de Elias vai ser derramado sobre todas as nações, e o coração dos pais vai se converter aos filhos, e o coração dos filhos vai se converter aos pais, para que a terra não sofra maldição. Comunidades proféticas empoderam jovens para ver, e não tem medo. Líderes proféticos não têm medo de empoderar jovens para ver aquilo que eles não estão vendo. É pesado, né? A prova que Eliseu fazia isso está no mesmo capítulo. Na próxima porção, você vai ver que o rei da Síria manda cercar Eliseu numa cidade. E aí o discípulo de Eliseu vê aquilo tudo e fala assim, Eliseu, nós vamos morrer, estamos lascados. E o que Eliseu fala? Quem lembra? Ele fala assim, discípulo meu, confie na minha visão, apenas siga-me. Foi isso que Eliseu fez? O que Eliseu faz? Deus, abre os olhos para que ele veja. Um líder apostólico e profético não é alguém que escraviza pessoas para seguir a sua visão. Um líder profético é alguém que trabalha para que os seus discípulos vejam. Você sabe qual que é o sucesso de uma pessoa profética? É se tornar inútil. Eu empoderei e treinei tanto um discípulo que ele não precisa mais de mim para ouvir Deus. Eu que vou sentar para ouvir o que Deus está falando com ele. Quantos querem ser esse tipo de líder aqui? Amém? Então eu vou dar uma dica. É só uma dica. Nem é profecia, não. É só uma dica. Se você é um líder sênior, começa a levar a sério o empoderamento dos jovens que estão ao seu redor. Se você vai numa reunião importante, leva ele junto. Nem que seja para ele ficar quieto. Fala assim, cala a boca, não fala nada. Você acha que o Haroldo não faz isso comigo? Você fala, vai, mas tu fica quieto. Fábio Coelho e Ângelo, não fala nada. E a gente está lá na reunião. Leva ele com ele, leva. Você vai viajar, fazer uma viagem, leva o teu discípulo. Investe nele. O teu sucesso, a sabedoria é reconhecida pelos filhos. Foi Jesus que disse.
Vou contar uma história. Era uma vez um candidato a rabino. E ele estava passando um processo de avaliação para ser rabino, numa sinagoga. Aí chegou o dia da avaliação. E os super rabinos Power Rangers vermelhos, Jedis, vão até lá para ver se o cara podia ser rabino. E aí começa a fazer um monte de pergunta para o cara. Aí fala assim, quem foi Elias? Aí ele tem que responder, lei tal, da Torá. E ele tinha que falar, me fale sobre 70 semanas de Daniel. E o cara, opa. E só a parada difícil. E aí falava tudo. Aí no final, os caras mandaram ele sair. Agora sai, tira o candidato. Manda entrar os filhos. E aí a bancada fez as mesmas perguntas para os filhos. Porque o que define a sabedoria de um homem não é aquilo que ele sabe, mas é o legado que ele deixa. Jesus disse que a sabedoria, ela vai ser conhecida por meio dos filhos. Só que aí a história continua. Os jovens, eles falam, ó, Eliseu, vai ter que construir uma casa nova. Só que aí eles falam o seguinte, mas Eliseu, vamos para o Jordão, cortar madeira e vamos construir uma casa nova? Eliseu, pode ir. Mas eles falam assim, Eliseu, você não quer ir com a gente? Eliseu, vou sim. Porque, presta atenção, nós vamos empoderar uma geração para ver. E eles vão ver coisas extraordinárias. Mas se não tiver anciãos ministrando sabedoria, eles vão ver coisas extraordinárias, Luciano. Mas na hora de construir, eles vão se atrapalhar. Porque jovens... Eu era até outro dia um jovem. Jovem, ele é forte, ele é agitado, ele tem velocidade, mas na hora... E ele tem visão, mas na hora de botar as coisas para funcionar, ele se atrapalha todo. Sim ou não? Mas o problema é que lá em Joel 2 vai dizer que antes do grande e terrível dia do Senhor. Outro dia a gente vai falar só sobre o grande e terrível dia do Senhor, se um dia eu for digno de voltar aqui. Falar sobre grande tribulação, essas coisas. É piada. É piada interna. Segue. Joel 2:28 vai dizer que antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito vai ser derramado sobre todas as nações, e os anciãos sonharão, e os jovens terão visões, e as crianças profetizarão. O avivamento que está para cair nesses dias não é avivamento de jovens, querido. É um avivamento de famílias. É um avivamento geracional. Jovens vão ver, aleluia! Mas se não tiver um ancião do lado, na hora de construir a casa, esse atrapalha. Sempre vai ter um adolescente na janela. Essa é só para quem lê a Bíblia muito. Pô, mano, o que o adolescente estava fazendo na janela? Paulo está pregando o mistério de Deus. O bicho dorme e ainda morre. Olha o trabalho que dá. Imagina se não tivesse Paulo lá. Só ressuscita, filho. E o melhor que volta o culto. Agora eu vou voltar a ensinar. Jovens estão na janela. E eles estão aqui, ó. Só que uma hora eles se atrapalham e caem. Nessa hora o pai tem que chegar. Então, essa ideia de avivamento jovem precisa ser quebrada nesses dias. E essa ideia que não, eu estou ficando velho, deixa os jovens fritarem, deixa os jovens irem para a reunião de oração, deixa os jovens ir no turno, deixa os jovens irem na sala de profecia. Não, vocês têm que estar junto. Vocês têm que estar junto. Sabe quem tem que ser a pessoa que mais frita no louvor na igreja? Você. Pô, ele arrumando problema. Gente, vou dar um conselho. Só um, assim, é só conselho, não é profecia não. Gente, você vai pregar no dia, não chega na hora só da palavra, não. Senta na primeira cadeira e deixa ver os teus jovens vendo você apaixonado por Jesus. Deixa ver os jovens ver você incendiado. O líder da adoração da igreja não é quem está aqui, não. É o pastor da igreja. Ele que é o líder da adoração da igreja. Não tem nada a ver com o esboço, mas vamos seguir. E aí, Eliseu, vamos junto. Eliseu, vem,
Porque nós estamos vendo, mas se não tiver sabedoria, vai dar ruim. Porque Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Preste atenção, Paulo vai dizer em 2 Coríntios que Cristo é a sabedoria e o poder. Jovens vão ser o povo da revelação, do poder, da força. Só que poder sem sabedoria gera movimento e agitação, mas não tem continuidade. Porque a Bíblia diz que o que edifica é sabedoria. Então, comunidades proféticas são formadas por pais e filhos que trabalham juntos. Pais que empoderam filhos para ver e filhos que submetem a sabedoria dos pais para construir. Tá tudo bem até aqui? Então vamos seguir. E aí, eles chegam para construir. E aí tem um cabeçudo, deve ter sido adolescente esse aqui. Não está escrito não, mas vamos considerar que foi. Se bobear é a baterista, porque é jovem e baterista. Porque, gente, se for jovem e baterista junto, aí, Senhor Jesus. Quem é pastor sabe do que eu estou falando aqui. Vai dando glória aí. O cabeçudo do jovem me pega um machado. Não sabe prender o raio do ferro. Vai cortar madeira. Lembrando que eles estão numa construção. Edificando uma casa profética. Pais e filhos trabalhando juntos. E aí ele vai, quando ele vai cortar voo, o machado. Porque não estava preso. E aí afunda. Aí nessa hora tem que chamar o pai. Tem uma piada interna lá na nossa rede lá, que é assim, o Harold Walker é o seguro. Tipo assim, o pessoal vai, né? Mas quando dá ruim, mano. Harold, deu ruim. E o pior é que as nossas esposas têm um celular dele. Os filhos se submetem ao pai e chamam Eliseu. E aqui vou dar só vou dar mais um conselho. É só conselho, tá? Não é profecia não. Gente, você é pastor de igreja. Nunca chama alguém para pregar na tua igreja que você não tem ninguém para ligar se ele fizer besteira. Vou repetir. Ah, mas o cara é profético, ele tem sinais, ele arrebenta. Mas se ele fala um negócio, para quem que você liga? O tempo dos profetas itinerantes acabou. Gente, o tempo do serviço profético itinerante acabou. E o que eu quero dizer com itinerante? Itinerante não é só o cara que anda. Itinerante é o cara que anda e nunca tem onde pousar. É alguém que está rodeando a terra. Conhece alguém que... Você entendeu? Presta atenção, eu não estou falando que eu sou contra ministérios que servem à igreja. Mas eu estou falando de pessoas que não têm vida de igreja, não congregam, não têm pastor e não prestam conta para ninguém. E tem um monte de gente no Brasil que está enchendo nossos púlpitos, gente famosa, que eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Nos últimos 30 anos, a maioria das pessoas proféticas que tocaram e foram chamadas de profeta no Brasil, se você perguntar quem é o teu pastor, não existe essa pessoa. E nós ficamos tão impressionados com os dons e os carismas, que nós não observamos os princípios. Aí quando dá ruim, aí o que a gente faz, igual o Paulo acabou com a gente aqui ontem? A gente dá corda para o cara. Aí quando o cara faz a besteira, a gente vai e entrega ele para Satanás. Bom, é melhor parar. Eu tô numa casa séria, que é o Luciano, o pastor da igreja está ali, pô. O outro ali também. Então, olha só, aí está o jovem. Ele está com o machado. E ele vai e voa o machado, e aí tem que chamar Eliseu. Eliseu vem de Magneto. Pô, é um X-Men, né, bicho? Aqui. Flutua o negócio. Gente, você já parou para pensar nisso aqui? Ele jogou um pedaço de pau. A pergunta é, para que jogar o pau? Para quê? Para que o pau? Eu acho que ele nem precisava, ele só jogou para se divertir. Velho. E aí o machado, e aí entrega para o discípulo.
E aí, eu quero mais um ponto. Por que que o raio do discípulo deixou o machado afundar? E aqui a gente pode entrar em engenharia. Primeiro porque afundou porque saiu da madeira. Segundo, que saiu da madeira porque ele não sabia encaixar o negócio. Mas a verdade mesmo, é que afundou porque o machado é emprestado. E na edificação de comunidades proféticas, você nunca usa machado emprestado. Você nunca usa ferramenta emprestada. Por muitos anos, nós, os latinos, olhamos para nós sem reconhecer aquilo que Deus está fazendo em nós. E por décadas, a pastorada viaja o mundo inteiro para saber o último movimento que está acontecendo. Qual é o último movimento? Vamos lá copiar a estratégia. E aí, o Bill Johnson está 30 anos lá, cavando em Deus, ouvindo Deus, construindo algo em Deus, que ele recebeu de Deus. A gente quer chegar lá, ficar um final de semana lá, pega, o que tem aqui? Vamos pegar as estratégias aqui. E a gente copia tudo e traz para cá e acha que vai funcionar. Gente, vai afundar. E aí gasta tempo, gasta energia, gasta dinheiro, e a gente faz a igreja sofrer. Comunidades proféticas trabalham com aquilo que estão ouvindo de Deus e não copiando a última coisa que está funcionando. Deixa eu te falar um negócio. Uma vez o povo chegou para Samuel e falou assim: Samuel, está ficando velho. Nós queremos um rei igual às outras nações. Eu não acho que o problema maior foi querer um rei. O problema foi, nós queremos um rei igual às outras nações. Você quer um rei igual às outras nações? Toma Saul aí, ó. O que eles queriam? Ser igual às outras? Então, toma aí, uai. Não vou entrar em eleição, não. Mas se você analisar... Não, sério, eu vou falar sério. Se você analisar os erros que a igreja cometeu, de todo tipo, na eleição do Trump, é os mesmos que a igreja do Brasil cometeu. E eu nem vou citá-los. Sim ou não? Os mesmos erros. A gente não tem nem criatividade para errar. O Harold sempre fala para mim: Fábio, se você quer errar, seja criativo, erre erros novos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Senhor chamou Moisés para libertar um povo, Moisés falou assim: ninguém vai acreditar em mim. Deus falou assim: Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Então com esse aí que você vai fazer os sinais, Moisés. Joga no chão aí que vai dar tudo certo. A pergunta é: o que você tem na mão? Quais são os talentos que Deus já te deu? Porque o que define quem é grande no reino não é quem faz muito, mas é quem foi fiel naquilo que recebeu. Porque aquele que for fiel numa igreja de 100 pessoas vai ser maior no reino que aquele que foi fiel numa igreja de 50 mil. Você está sendo fiel com aquilo que Deus te deu ou você está querendo copiar aquilo que o irmãozinho está fazendo? Quem é esse novato que trouxeram aqui? Gente, vamos parar de copiar o irmãozinho. E vamos parar para ouvir o que Deus está falando. Amém? E por último, estou terminando. E você sabe quando alguém está pregando e diz que está terminando? Isso não significa nada. E quando ele fala assim, vou ler o último texto, isso também não significa nada. Fica em pé, que é muito bom, né? Por último, tem algo aqui que me chama muito, mas muito atenção. Que é o seguinte: quando eles vão construir uma casa profética, eles vão para um lugar chamado Jordão. E se você observar as transições proféticas na Bíblia, você vai ver que o Jordão, nas mais importantes, você vai ver que o Jordão está envolvido. Moisés e Josué, a transição foi aonde? No Jordão. Elias e Eliseu, a transição foi aonde? No Jordão.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo que está envolvido com a edificação de comunidades proféticas vai ter que passar pelo Jordão. A palavra Jordão significa lugar que desce. Lugar de descer. Ninguém vai edificar nada profeticamente se não entrar no profundo processo de humildade. Vai ter que descer, querido. Ah, mas eu sou pastor há 50 anos. O problema é teu, vai ter que se humilhar. Ah, mas eu sou jovem, eu sou descolado, eu tenho 1 milhão de seguidores. Tu vai ter que se humilhar. Vai ter que descer. A edificação de uma comunidade profética vai precisar ir para o Jordão. Lugar daqueles que descem. E a maior transição da história profética aconteceu no Jordão. João Batista está no Jordão. O profeta. Aquele cujo espírito de Elias estava sobre ele. Aquele que encarnou Isaías 40. E ele está dizendo o seguinte. Perguntaram assim, você é o profeta, João? Não, eu sou só uma voz que prepara o caminho do Senhor. Porque está vindo alguém aí que é maior do que eu. Eu não sou digno nem de tirar a sandália do pé dele. E a minha função é descer para que ele cresça. Sim ou não? João era um homem humilde, sim ou não, gente? Ele era tão humilde que quando Jesus chegou, Jesus levou os discípulos dele e ele ficou feliz. Leva. Você ficaria feliz? Aleluia. Vai recebendo aí. Só um parêntese. Se tu amaldiçoa pessoas que saem da comunidade que você está, você não é um líder profético, você é um feiticeiro. Porque quando o filho pródigo saiu, o pai estava pronto para recebê-lo. E ele estava errado. Se você amaldiçoa alguém, mesmo que ele esteja errado, ele nunca vai voltar. Fecha parênteses. Voltando. João Batista estava dizendo, vai ver alguém aí que é maior. E aí um dia aparece Jesus. E ele diz assim, esse é o Cordeiro de Deus que Abraão viu no monte. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou a hora do reino ser estabelecido. Porque ele dizia assim, o reino está próximo, arrependam-se. O que ele está dizendo? Na prática, o Messias está chegando, gente. Ele vai sentar no trono de Davi, vai matar os romanos tudo. Arrependam-se. E aí Jesus chega, ele fala, esse aí, ó. Aí Jesus chega e fala assim, João, me batiza. Pô, mano, imagina João. Porque João falava assim, eu batizo com água para arrependimento de pecados. Mas vem alguém aí que é maior que eu, que batiza com o Espírito. Para que João batizava mesmo? Para arrependimento de? Arrependimento de quê? Aí Jesus chega e fala o quê? Me batiza. Aí eu fico imaginando, João, peraí, gente, vamos só organizar aqui, ó. Vamos dar um tempo, pausa. Pô, tu é o Messias. Tu quer que eu te batize por arrependimento de pecado? Jesus tinha pecado, gente? Então por que ele queria se batizar por um batismo que ele não precisava? Sabe por que Jesus se batizou no batismo de João? Um batismo que ele não precisava? Porque Jesus, o Deus encarnado, se submeteu à palavra que estava sobre João. Jordão é o lugar de submissos, de humildes. Comunidades proféticas são grupo de pessoas, são comunidades, são famílias de homens e mulheres humildes. E esse estereótipo de profético, que é mal-humorado, que é arrogante, que não se relaciona com ninguém, isso precisa cair no nosso meio. Porque um estereótipo de profético bíblico é Jesus Cristo. Ele é o profeta semelhante a Moisés. Ele é o nosso referencial de profeta. E ele era manso e humilde. E ele era extremamente relacional. E ele trabalhava em equipe, ele não trabalhava sozinho.
E Jesus, o Deus encarnado, se submeteu à palavra que estava sobre um homem. Sim ou não? Agora, se Jesus, o Deus encarnado, se submeteu à palavra que estava sobre João, por que tem gente, pastor, que insiste em caminhar sozinho? Quem fala na sua vida? Quem te diz não? Quem te para? Para quem a tua mulher liga se você vacilar? Melhor os maridos olhando para a mulher assim. A mulher assim, eu quero um número. Jesus se submeteu, gente, à palavra que está sobre João. Comunidades proféticas são comunidades de submissos. Agora eu estou terminando, é sério. Porque a palavra, assim, eu só preparei o caminho. A palavra grave vem daqui a pouco. Olha só. João era um homem submisso a Jesus. E Jesus foi um Deus encarnado que submeteu a palavra que está sobre João. Quando dois submissos se encontram, o céu se abre. A voz do Senhor é ouvida. O Espírito é derramado. E a justiça é estabelecida. Vou repetir para você aplaudir. Calma, não aplaude ainda não. Na segunda vai ficar melhor. Um dia, Jesus chega e fala, batiza aí. Aí João, não, me batiza. Porque ele queria ser batizado no Espírito. Ele queria o batismo de Jesus. Jesus, não, você vai me batizar. E fica naquele papo de doido. Aí Jesus fala assim, ó, você faz o que eu estou falando, que quem manda aqui sou eu que te criei, pô. Eu sou Deus. Está discutindo comigo. Faz do jeito que eu estou falando, para que se cumpra a justiça. A palavra justiça é ordem. Vou repetir o que eu falei. Quando os submissos se encontram, o céu se abre. A voz do Senhor é ouvida. O Espírito é derramado. E a justiça de Deus é estabelecida.